Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast aqui na Grow One. E hoje para falar de um assunto muito importante e muito interesse para os publishers, que é trazer os dólares aqui para o Brasil, né, de forma segura e com taxas baixas. Esse que vos fala, Douglas, CEO aqui na Grow One. Estou aqui com Daniel Abeg, nosso diretor comercial. Boa tarde. E temos uma convidada muito especial do São Paulo, lá do Banco Rendimento, Gabriela Maluso. Boa tarde, Gabi. Obrigado, seja muito bem-vinda. Obrigado vocês, é um prazer estar aqui com vocês, conhecer o espaço de vocês, poder compartilhar um pouquinho do Banco Rendimento e da história, né, dos nossos produtos. E começar essa parceria com vocês também é um grande prazer meu. Legal, Gabi. Gabi, conta pra gente um pouquinho quem que é a Gabriela, especialista aí no câmbio do Banco Rendimento, quem que é o Banco Rendimento, para o nosso público aí entender um pouquinho melhor. Bem, vamos lá. Minha trajetória não começou em banco, por incrível que pareça. Apesar de eu gostar bastante, eu trabalhei muitos anos na indústria de comércio exterior, né, importação e exportação de mercadoria. Então, trabalhei aí mais de 10 anos, eu acho, nesse segmento. E aí, há uns 4 anos, 5 anos, eu entrei na parte de instituição financeira, mas sempre voltado assim para a parte de moeda estrangeira, né? Quando eu entrei no Banco Rendimento, já existia a operação que a gente chamava Operação Google, né? Que é para atender os monetizadores, né? O produto em si chama monetizadores dentro do banco. E era bem assim, mais operacional, vamos se dizer. Para quem não sabe, o Banco Rendimento foi o primeiro banco a receber as ordens do Google. Então, a gente recebe ordens do Google desde 2006. Né? O Google iniciou as operações no Brasil em 2005. Em 2006 veio a primeira remessa. E aí um dos nossos diretores conhecia um diretor do Google. Nenhum banco queria fazer operação de Google. Nenhum. O Banco Rendimento tomou esse desafio, até por ele ser um banco especialista em câmbio. E fizemos a primeira operação em 2006, com o dólar de 2,07. Que saudade. Ou tristeza, né? Porque Depende do ponto. de vista. Se for pra gente ir aqui do lado no Paraguai comprar 2,07, muito feliz eu estaria. Muito feliz. Agora, se for para eu receber o meu Google, muito triste eu estarei. Exatamente. Então, aí o Banco Rendimento sempre teve essa célula de recebimento de monetização, né? E o produto cresceu, né? Porque a operação cresceu. No começo, lá atrás, era só o canal do YouTube que recebia, né? Então, eram os YouTubers que faziam lá os seus vídeos e aí, como a gente diz, era tudo mato, né? Hoje, os grandes YouTubers aí, todos eles passaram pelo Rendimento, porque era só a gente que fazia. E o processo foi evoluindo, a gente notou a necessidade da gente ter um atendimento mais personalizado, um relacionamento comercial com o cliente. Não só ali, a gente tem uma equipe para resolver problema de portal, a gente tem uma equipe para resolver problema de cadastro, mas a gente percebeu que precisava de uma equipe que cuidasse mesmo do dia a dia do cliente. Porque eu acho que a grande diferença hoje do Banco Rendimento é cuidar do dia a dia, é estar muito perto dos clientes, entender as operações, né? Hoje a gente estuda muito sobre o que vocês fazem, a gente sabe, é que a gente brinca, né? Eu brinco muito com os meus clientes falando assim, quando eles vêm para mim com uma dúvida e eles falam algum termo, eu sei do que eles estão falando. Eles falam para mim, eu tenho uma conta MA, não, eu não consigo receber porque eu tenho uma conta MI. A gente sabe o que é um MA, a gente sabe o que é um MI, Sim. A gente sabe que eles precisam de investimento para escalar a operação, a gente entende que como que funciona uma operação de blog, porque a gente sabe também a dificuldade que eles têm de explicar para o mercado financeiro o que eles fazem. Porque às vezes eles explicam para um gerente de um banco, qualquer outro banco, eles não entendem o que eles fazem. A gente entende. Sim. A gente participa dos eventos, a gente está sempre presente em tudo que eles fazem, não só como uma estratégia comercial, mas também para entender
a operação. Todos os clientes eu chamo em conversa, né? E a gente entende como que funciona a operação, o que está faltando, o que pode, né? E a minha história com rendimento começou assim, começando a conversar com muitos clientes e voltar para o rendimento e falar que a gente precisava desse departamento. E aí criamos e hoje eu estou ali à frente dessa parte mais comercial, assessorando os clientes bem de pertinho. Legal, legal, Gabi. Diante desse cenário, você mais enxerga como dificuldade, desafios do publisher quando ele quer trazer o dinheiro aqui para o Brasil, né, da forma correta e, obviamente, né, pagando menos. Eu acho que hoje o que falta para o cliente? Um pouquinho de conhecimento, né? Quando eu pego um cliente para começar a atender, eu procuro. Vocês são um case nosso, por exemplo. Sim. Quando a gente conversou a primeira vez, eu perguntei. Primeira coisa que eu perguntei para vocês é o que vocês fazem hoje, onde vocês estão e o que vocês têm. É sempre as mesmas perguntas. Onde vocês estão e o que vocês têm? Ah, a gente está em tal lugar, a gente tem tal condição comercial. Legal. E o que vocês precisam? Ah, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Então, assim, de maneira bem sincera, o cliente. Mas chega muito cliente. Vocês ainda são um caso que vocês sabiam exatamente o que vocês tinham. Eu tenho clientes que não sabem nem o que tem. Eles pegam, eles recebem e não sabem o que estão pagando, quanto estão pagando. Aí o que eu faço? Peço para eles, manda o comprovante da última operação. Levanto lá, data e hora da última operação para ver quanto que estava o spot, para fazer o cálculo do que ele tem de spread. Falar, olha, você tem X hoje, eu consigo Y para você, para melhorar. E além do Y, eu tenho tais produtos para te ajudar a escalar a sua operação. Hoje o publisher perde, e eu entendo também um pouco, que ele tem tanta coisa para focar, que ele precisa de uma pessoa que foque nessa parte para ele. E o Banco Rendimento tem esse braço, sabe? Para atender ele na parte financeira. Legal. Eu acho que isso é bastante comum, né? O publisher não ter um suporte ali dedicado, fica muito dependente, né, de ticket, enfim. E aí demora e o publisher ele precisa ter a receita dele ali no prazo hábil para poder rodar a operação. Isso. Então, se começa a atrasar muito, isso impacta não só no tempo ali, mas também no custo do publisher, né? Às vezes ficar 2, 3 dias ali esperando o pagamento, não consegue dar andamento no projeto dele. Não tem como. Hoje o Banco Rendimento é o que paga mais rápido no mercado. A gente paga sempre no mesmo dia, cai a ordem, dá horas, o dinheiro está na conta. Até porque a gente entende o quanto isso é importante estar ali. A gente é testemunho. Inclusive, né? Realmente maiormente no dia, né? No mesmo dia, a gente teve uma recomendação, na verdade, indicação do Banco Rendimento. A gente trabalhava com um outro parceiro, né? Parceiro, né? Banco, necessariamente. Mas a gente teve aí algumas dificuldades, algumas situações que realmente chegaram a preocupar, chegaram a ser um pouco daquele friozinho na barriga, Sim. né? Mas olha, a gente agora tá trabalhando um tempo já com o Banco Rendimento. Realmente, a gente ficou até surpreso de ver que o Google pagou na parte da manhã, umas 9, 10 horas da manhã, 1h da tarde, pouquinho mais, pouquinho menos, o dinheiro tava na conta. A gente já podia fazer o câmbio e trazer o dinheiro pro Brasil mesmo. A gente preza prioritariamente pela rapidez. Tem um time gigante que faz isso rodar. Assim. A gente tem o time de back-office, a gente tem o time operacional. Assim. No dia do Google, a gente tem que sempre mandar um beijo pro time do back-office, que eles chegam muito cedo no escritório para poder fazer tudo funcionar. E eles vão embora tardíssimo para fazer tudo funcionar. Porque assim, por mais que dê algum trabalho, algum problema, isso nunca vai chegar para o cliente. Porque a gente tem uma galera que arregaça, se precisar ficar até meia-noite trabalhando, eles ficam para arrumar dentro de casa para não impactar ninguém, sabe? Sim. E isso faz toda a diferença no dia a dia.
Porque o cliente sai satisfeito, o cliente recebe, escala a operação, faz a coisa acontecer, para no mês seguinte ele receber de novo. Porque a gente sabe se o cara fica contando com aquele dinheiro para injetar na operação dele, para no mês seguinte ele ter. Aí atrasa 5 dias, cai CPM, cai tudo. Ele perde em vários pontos, né? Ele perde quando há um muita atraso. coisa. Realmente, estive comentando uma parte disso da banco rendimento, a gente achava, de fato achava que estava com uma taxa boa na empresa anterior que a gente trabalhava e não. Vocês podem ter certeza de que o banco rendimento conseguiu fazer uma taxa melhor para vocês e boa mesmo. Inclusive a gente ficou de cara porque a gente entendeu inicialmente, não vou negar que a taxa era uma, né? E no fim era outra. E, enfim, não, era muito melhor do que a gente tinha entendido, digamos assim. Exato. Ficou bem uma grata surpresa. Eu acho que isso vai de encontro com a transparência também do banco, né, para com o publisher, porque muitas das vezes o banco diz que é uma taxa, só que tem um spread escondido ali, uma taxinha escondido. E aí, quando o publisher no final vai receber de fato o dinheiro aqui no Brasil, já descontou um monte dele, às vezes ele nem percebe, ou vai levar muito tempo para perceber, né? E isso acaba impactando totalmente. Tá? Eu acho que a transparência é principal. E eu sempre falo para todo mundo, vem até mim, né? E explica o que vocês têm, porque com certeza a gente tem algo que possa melhorar. Com certeza, com certeza. Ô, Diego, você tá com o meu celular? Empresta pra mim um minutinho. Vou pegar um caso pra você. Gente, que ele recebia no concorrente e ele juravam pra ele que ele tinha um X de valor. Eu pausei. Ele tinha, eu anotei aqui. Falaram pra ele que ele tinha um spread de 0,70. Certo. Aí eu peguei a operação dele e eu falei assim pra ele, tá, legal. Aí ele falou, mas já que você falou, você pode conferir pra mim? Aí ele me mandou o comprovante. Todos os bancos têm acesso ao histórico de uma coisa que chama spot. O que é o spot? O spot ela é a taxa que todos os bancos movimentam a moeda, compra e vende, tá? Uhum. Então, tem uma mesa que, vamos dizer que todos os bancos estão ligados, onde a gente comercializa o dólar. E o spot é a matriz, tá? Vamos dizer que é mais ou menos aquilo que aparece para vocês no Google. Certo. Tá? Aí o spread, se for você vendendo a sua moeda, é 1 centavo a menos, se for você comprando, é 1 centavo a mais, né? Com a data e a hora, eu consigo saber exatamente quanto estava aquilo. Aí eu fui, peguei aqui, e ele estava com 2,10 de spread. Ele não estava com 70. Aí eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, vem para cá, eu vou pôr você com 70, e aí você vê como é que é estar com 70. Estar com 70 de fato, exato. A primeira operação ele falou assim, eu não imaginava que eu perdi tanto dinheiro. Porque de 2,10 para 70 é muita coisa. É muita coisa. E o pior que ele vai perceber isso muito tempo depois. Muito tempo depois, e aí já deixou muita grana na mesa. Muita grana na mesa. Exato. Então, por isso que é muito importante você ter essa parceria realmente com o banco, ter um atendimento dedicado para não cair nessas armadilhas. Sim. Porque isso vai acabar impactando totalmente. Bom, Gabi, conta um pouquinho pra gente também quais são a tua visão em termos de futuro, tendências aí, até aproveitando de cenário. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui de iniciar sobre o cenário no Brasil. Eu acho que tem bastante publisher aí assustado, né? Como que você enxerga isso? Você comentou que recentemente também esteve no escritório do Google, né? Tive. Assim, eu vejo bastante o pessoal assustado, principalmente com as últimas notícias que vão ter um aumento e tudo, né? O Meta, né? O Meta vai aumentar e muita gente roda Meta também. Sim. Eu acredito que possa, sim, impactar a operação, concordo. Hoje, no cenário financeiro, a gente está com um pouquinho de instabilidade, porque a gente ainda não sabe
como que isso vai ficar, né? A gente tem algumas previsibilidades que talvez se mantenha ou talvez caia, ou então uma outra opção é que dê um pico de subida e depois caia. Mas a gente não pode cravar na pedra nada, porque infelizmente a gente está num cenário econômico e o político muito delicado. E a política influencia diretamente no câmbio. Né? Sim, com As certeza. relações comerciais influenciam diretamente no câmbio e a gente está num momento muito complicado, né? A gente está assim, digamos que a relação de dedos pisando em ovos, porque a gente realmente não sabe o dia de amanhã. Amanhã a gente brinca, amanhã pode ser que o Trump pegue-se de porrada e o dólar vai a R$20. Sim. Ou pode ser que ele se abraça e o dólar vai a 2. Né? Então, assim, não sabemos ao certo como isso vai ficar. Eu acredito assim, eu tenho clientes que estão investindo muito, clientes grandes, tanto em tecnologia, desenvolvimento das operações. O Google, pelo que eu sei, assim, eles também estão investindo para o ano que vem, somente na parte de ads, que é o que impacta diretamente a gente, né? E eu não tenho dúvidas, porque eu fiquei sabendo que teve gente do Google que foi para os Estados Unidos para ter conversas para melhorar as coisas para o Brasil, porque é uma empresa muito grande, movimenta muito dinheiro, então eles também têm facilidade de negociação. Eu não acredito, né? Eu não imagino eles deixando a operação do Brasil, só se mesmo o cenário político obrigar isso a acontecer. Caso ao contrário, eles têm uma operação bem consolidada aqui, eu não vejo uma saída, né? Certo. Bom, agora resumindo um pouquinho, como que você imagina que o publisher pode se blindar aí de não cair nessas armadilhas, até que você citou aqui o cliente que aconteceu, ele imaginava uma taxa e acabou sendo outra. De que forma ele pode se blindar disso? A melhor maneira, que é o que eu sempre falo, mantenha-se perto de quem realmente entende do seu negócio. Fica perto, isso eu falo, repito de novo. Mantenha-se perto de quem entende do seu negócio. Vocês entendem o que eles estão fazendo, o banco rendimento entende tudo o que eles estão fazendo, porque não tenha dúvida, se eu tiver alguma dúvida de algum cliente meu, eu vou chegar em vocês e vou falar: eu tenho um cliente assim, 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 você acha que você tem uma solução? Acho que tem, indico eles para vir falar com vocês. Porque às vezes uma dúvida que o cliente tem e ele está perto de pessoas que falam a mesma língua que ele, a gente consegue achar um caminho para ele resolver, né? Então, tenha contabilidades que entendam do seu negócio, estejam junto com a DX que entendam do seu negócio, tenha bancos parceiros que entendam do seu negócio, fale com gente que entenda do que você está fazendo, né? Converse com gente, participe de eventos, eu falo sempre isso. Porque não só pelo conteúdo, porque o conteúdo dos eventos é muito bom, mas pelo network que se faz lá. Eu acho que isso é mais importante do que o evento. Isso vale muito mais do que o evento, do que todas as palestras que estão lá. Porque às vezes você fala assim, eu não vou em tal evento porque eu tenho esses 3 palestrantes que eu já vi. Mas e todas as pessoas que vão estar lá? E todo mundo que você pode conversar? Eu fui num evento recentemente, que foi o Publisher Expert, que o Banco Rendimento patrocinou, inclusive. E assim, você vê a galera que está começando, trocando com gente grandona. Eu vi lá um cara que faturava muito, conversou com uma pessoa que faturava muito pouco, ainda faturava $150. E ele comentou alguma coisa, ela falou assim, por que você não faz tal coisa? Aí ele, nossa, não tinha pensado nisso. Você vai salvar a minha operação. Entendeu? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar e todo mundo tem alguma coisa para aprender. Então, a maior dica que eu dou para os meus clientes é: fique perto de quem fala a mesma linha que você, de quem está no mesmo jogo que você. Porque a chance de você conseguir passar de nível é muito maior. Inclusive, muitas vezes, um publisher que já está há mais tempo no mercado, que já está trabalhando com ele, e já conseguiu resolver algumas dessas dores, dessas dificuldades, justamente com essa experiência, ele consegue dar um auxílio, às vezes, a um publisher que está começando ou que está há menos tempo no mercado. Justamente
O Banco Rendimento é um claro exemplo disso hoje para a gente, porque realmente para a gente um diferencial bem grande, tanto no atendimento já, foi uma virada praticamente, porque o Disse a atendimento... Gabi aqui, Exatamente. né? Eu vim aqui, não foi nem para gravar um podcast. Nossa. Quer dizer, eles me convidaram para gravar o podcast porque eu falei que ia vir aqui em Foz Exato. para visitar a empresa, né? Exato. Para vir como uma relação mesmo de estreitamento, né? De relacionamento. Não foi. Aí eles falaram: você vai estar aqui, vamos gravar esse podcast. Eu falei: claro. Exato, porque o que é bom pra gente é bom pro nosso publisher e, consequentemente, todo mundo ganha. Né? Então, a gente viu que funciona, que tem um bom atendimento, que a gente realmente não fica com aquele frio na barriga de será que eu vou receber essa semana, será que não recebo? Não tem isso, né? Como o Dani citou, é no mesmo dia. Então, isso passa uma tranquilidade muito grande pra gente e a gente quis compartilhar isso com todos vocês, né? Então, por isso que a Gabi participasse desse podcast para tirar essas principais dúvidas aí pra gente. Bom, Gabi, agora vem a parte boa. Quais são os benefícios aí que o publisher da Grow One tem, conectando com o Banco Rendimento? Quais são os diferenciais, os principais diferenciais que o nosso publisher tem? Uma taxa mais baixa, de repente? Negociação personalizada. Perfeito. Isso todo mundo que vier da Grow One vai ter. Perfeito. Hoje no Banco Rendimento, quem recebe abaixo de $500 tem uma tarifa de R$ 5,90. Se vier através da Grow One, aí eu já isento essa tarifa. Não tem mais essa tarifa de R$ 5,90. A Grow One colocando dinheiro no bolso do publisher. Porque no final, cada centavinho conta. Com certeza. Eu sou dessa filosofia. Com certeza. Cada centavinho conta. Cada centavinho conta. Eu comentei com vocês, reforço. Eu tenho clientes que vieram operar comigo quando não recebiam nem $100. Não tinham nem os primeiros $100. E eles não sabiam nada de câmbio. Eu fiquei 2 horas com ele em reunião para explicar o que era câmbio, o que era spread. Ele não recebia nem $100. Eu sabia que eu não ia ter receita nenhuma dele. Sim. Mas mesmo assim a gente ficou lá conversando, expliquei. Aí eles fizeram um cadastro na hora lá, a gente colocou no Google. Ele falou: nossa, a hora que eu receber $100 vai ser muito legal. Se a gente receber $10 mil para mim tá ótimo. A gente já tá bem. Fui visitar eles lá em Ribeirão, porque eles se mudaram para Ribeirão durante a semana para ficar focados só na operação. Aí, hoje já faturam muito mais que 10 mil, com uma previsão surreal pro ano que vem, que eles vão chegar, porque eles estão avançando para isso. Escalando, uhum. Aí eu falei para eles assim, engraçado, né? Vocês falaram para mim que quando vocês chegassem, a gente estava em reunião, né? E conversando sobre o que eles estavam pensando em fazer. Falei, nossa, que engraçado, né? Vocês falaram para mim que quando chegassem 10 mil, vocês iam parar? O que aconteceu? Não, é que a gente viu que não. Eu falei, tá vendo? Eu falei pra vocês lá atrás que isso era possível. Então, assim, a gente tá ali mesmo pra ajudar, desde o pequeno até o grandão. Até porque, de fato, eu sempre falo, tem como ter um publisher escalado, um publisher grande, já se... Um dia. O publisher de $100 hoje é um publisher de 5 milhões amanhã. 5 milhões amanhã. Ou o publisher chegou a 5 milhões, ele começou pequeno e foi escalando, né? Exatamente. Então, eu acho que sim. Um dos meus maiores clientes, hoje, ele... Pra você ter uma ideia, ficava ele e o sócio dele, um era de Minas, o outro era do Rio. Não, acho que um era de BH e o outro era do Rio. BH é Minas, né? Mas... Eles tinham mais 2. Eles alugaram uma casa em Campinas. Moram todos eles lá. Deus que me livre. Guarde desse mal. Mas moram todos eles lá para fazer o negócio acontecer. Eles não têm sala. Eles têm um escritório na sala. Eu falo assim, eles moram no escritório. Porque a sala é um escritório e em cima são os quartos. É uma casa enorme. Mas hoje eles faturam milhões e milhões e milhões de dólares. E para mim eles são uma grande referência. Porque tudo que você põe energia e foco e decide, você decide, isso vai acontecer, acontece. Sabe? Porque não vou dizer para você que eles não têm dias ruins, que a operação deles nunca vai cair.
que nunca caiu, que nunca tomaram alguma punição do Google ou que não teve algum problema de escala com alguma operação? Claro que eles tiveram. Você acha que no começo eles já começaram grandes? Não, começaram pequenos e foram aprendendo até chegar lá. Então, eu acredito muito que se o publisher põe energia e se dedica mesmo à operação, ele só tem a crescer. Perfeito, Gabi. Eu acho que esclareceu bastante aqui as principais dúvidas, né? E quais são os benefícios aí do publisher migrando para o rendimento. Tem algumas coisas também, eu acho, que a gente pode comentar com eles. Eu não sei se estava na pauta de vocês. Não, mas... pode seguir, não tem. Fica à vontade. Mas falta, o que eu acho legal é... A gente tem alguns produtos que podem ajudar os publishers. Por exemplo, a gente tem antecipação de recebíveis. Legal. Então, eles recebem agora para pagar com o fluxo do Google 40 a 45 dias. Então, a gente antecipa isso para eles poderem pagar depois, na hora de receber. Porque a gente sabe que fecha agora, o Google paga 40 dias. Uhum. Então, a gente pensando nisso, fez que ele já recebe o dinheiro, escala a operação. No mês que vem já vai receber muito mais. A gente tem... API, por exemplo, para conectar. A gente tem algumas APIs, mas não por enquanto não para eles atenderem, né? Tem o portal de câmbio ali que vocês operam. Sim. A gente tem um produto que chama Monetize Mais, que é uma linha de crédito também. Só que em vez dele pagar em uma vez, igual a antecipação, ele pode parcelar até em 12. Então ele consegue pegar esse recurso para aplicar também em tecnologia, investir nessa parte, que eu acho legal. A gente tem o cartão de crédito, né? Tanto PF quanto PJ. E no PJ, uma coisa que a gente achou legal, que também foi um pedido dos nossos clientes, foi os múltiplos cartões de crédito, né? Porque eu sei que tem... Isso é importante, isso é legal. Eu sei que tem muito cliente aí que usa cartão de crédito, mas pré-pago, né? E aí faz vários, um para cada operação, um para cada gestor de tráfego que está usando, né? E no cartão de crédito PJ dá para cadastrar até 30 mil portadores. Então, dá para pôr 30 mil gestores de tráfego para rodar tráfego para a gente escalar. É muita gente. Isso é legal e isso é muito importante também, porque tem alguns publishers que realmente têm uma operação bastante... E aí precisa de diferentes cartões ou tem diferentes contas lá, você não pode... O Meta tem isso, né? Pode replicar o mesmo cartão. Se tem um banco tradicional, você já tá fora ali. Já tá fora. Porque já não consegue criar esses múltiplos cartões. Exatamente. Então, isso com certeza é um benefício para rodar a operação. Isso foi um pedido dos nossos clientes que eles estavam falando, olha, mas eu preciso do cartão de crédito, mas eu preciso de 200 adicionais. Eu falei, meu Deus, 200? Aí eu fui lá e falei para ele, olha, agora eu não vou te dar 200, eu vou te dar 30 mil. Seja feliz. E um outro ponto, que isso está em desenvolvimento, mas é como um chamariz, né, para o pessoal ficar sabendo que em breve, assim, no futuro próximo, a gente vai ter os múltiplos IBANs, que é aquilo que eu comentei com vocês também um pouquinho mais cedo, que é um cliente conseguir ter mais de um IBAN diferente da mesma empresa dentro do banco rendimento. Também é uma demanda que a gente faz para atender a necessidade. Hoje, eu falo isso para todos os meus clientes também, toda dor sua é a minha lição de casa. Sim. Então, assim, tudo que você falar para mim que você precisa e eu ainda não tenho, eu vou sentar com o meu time de produtos e a gente vai dar um jeito de desenvolver. Assim está acontecendo com os múltiplos IBANs, assim foi com cartão de crédito PJ, com múltiplos cartões de portador, e assim é com todas as demandas que os meus clientes têm dificuldade, né, de encontrar. A gente volta para dentro de casa, toma a lição de casa, senta com o time de produtos e quebra a cabeça até achar alguma coisa que atenda. Perfeito. Legal. Dani, mais alguma pergunta aí que possa somar pro nosso publisher? Pareceu bem a Gabi aí, né, nos pontos. Eu que realmente os principais, já falei mais de uma vez. Estou feliz com o banco rendimento geral, não só pela taxa, até porque a negociação da taxa foi um segundo ponto depois, né? Sim. Mas
mas pelo atendimento. Exato. E cada vez mais comprovado de que realmente também o processo de integração, claro, foi muita coisa que anteriormente, que a gente depois entendeu um pouco, ou entendendo um pouco melhor, até alguns publishers vão saber do que eu tô falando já. A gente anteriormente dá nome, Sim. Não tem dá nenhum processo. tipo de problema. Meu advogado avisou pra não falar nada. Meu advogado falou que é melhor não comentar algumas coisas. Mas vamos lá. Por exemplo, uma coisa que tinha na nossa conta de pagamentos anteriormente, aquele famoso banco intermediário. Tá. Então, aí a gente já depois entendeu um pouco melhor de como estava aquele esquema. Realmente, tanto também. O banco com o qual a gente trabalhava era o que fazia a operação de fato. De fato, tinha um banco intermediário, mas a gente só descobriu depois que deu vários problemas, que deu algumas situações, que tinha aquele banco intermediário. No banco rendimento, por exemplo, isso não existe. É diretamente na conta pagamento do banco rendimento mesmo, né? Porque tem algumas empresas que o que acontece? Elas não são bancos, elas são corretoras. E para elas operacionalizarem, elas precisam estar dentro de um banco. Elas precisam de uma estrutura. E aí, o que acontece ainda mais? Algumas instituições de pagamento fazem esse dinheiro correr em vários bancos antes de chegar para você. Então faz o câmbio com um, o Pix com outro, e não sei o que com outro, e aí chega para você. Entendeu? Então, isso acontece, por exemplo, a ordem sai de lá, aí precisa, às vezes, de uma ponta intermediária já lá fora para trazer o dinheiro. Aí dessa ponta intermediária cai no Banco do Brasil, e aí vai para um serviço de bancas a service, que é um serviço que faz Pix em lote em outro banco. E aí o dinheiro cai para você. Então, assim, o seu dinheiro ficou pingando em vários lugares. Aí, às vezes, também demora por quê? O dinheiro saiu do Google, parou no banco do lado de fora. Aí, compliance. Aí, do compliance aqui, caiu no banco aqui. Compliance de novo. Aí foi pro banco... Compliance outra vez. O negócio que era para fazer em meia hora, demorou 7 dias. Uhum. Porque precisou de uma galera toda no caminho que... Entendeu? Precisava. Realmente. Também a gente já aconteceu com a gente, digamos assim. Teve uns atrasos aí. A história sempre era a mesma. Entrou na fila de pagamentos e por isso que atrasou. Uma hora já não fechava a conta diretamente, né? Uhum. E principalmente por coisas assim, a gente viu na hora. Primeiro comprovante de pagamentos do banco rendimento completamente claro, a taxa perfeita, já Muito a taxa final, transparente, né? PET, se não me engano, né? Diretamente, completamente transparente, tudo no lugar, até dentro do comprovante uma coisa que a gente nunca tinha visto de fato. Comprovante de câmbio. O comprovante de câmbio. Sim. E de fato de qual banco veio desde o Google, tudo certinho, tudo explicado, o banco certinho, a conta certinha do Google, até para parte de contábil acaba ficando mais fácil para a gente também comprovar tudo certo, digamos assim, de onde que veio de fato esse dinheiro, porque beleza, o banco rendimento hoje mostra pra gente certinho, veio do Google, ele sabe que veio do Google, o banco rendimento sabe do nosso contrato com o Google, no caso do publisher, que não precisa um contrato diretamente, mas precisa ter a documentação em dia também. O comprovante que a gente recebia anteriormente não tinha esses dados todos. Então a gente estava recebendo daquela ou corretora ou banco diretamente na frente da Receita, por exemplo. A gente não estava recebendo do Google necessariamente. Várias coisas aí que acabam mostrando realmente como o banco rendimento diferenciado nessa questão mesmo. Faltava um pouquinho de transparência. Uma coisa que o banco rendimento é criterioso é com compliance e regulamentação. Isso a gente perde negócio às vezes. Perde assim, né?
A gente não faz um negócio por não estar amparado, por ter um risco grande. E a gente não faz. O banco rendimento é bem chatinho com compliance. A gente, nem vocês, enviaram documentação para a gente. Anualmente, as PJs têm que atualizar documentação. Tudo bonitinho. Hoje, a gente até fez uma separação de novo. A gente aumentou a equipe de novo lá. E a gente entendeu que antes a gente ficava numa equipe de portal, que a gente chamava de portal de Google, e o portal de Google atendia tanto cadastro quanto dúvidas de portal. E aí, o que aconteceu? A gente aumentou, né, nossos clientes, e hoje a gente até separou. Então, a gente tem um time dedicado a cadastro, um time dedicado a portal, e o meu time, que é o time de estratégia de negócio e estreitamento comercial. Então, a gente tem 3 times só para cuidar de vocês. Então, assim, é muita gente. E fora isso, a gente tem o compliance do banco, que faz compliance do Google, compliance da sua empresa, analisa bonitinho, tudo. Então, assim, quanto à legalidade das operações, é 100% redondo. O banco rendimento não dá uma linha fora. Às vezes eu quero falar, e se a gente fizer tal coisa? Não entra na regulamentação, não dá para fazer. Bom, é o certo. Né? É bem importante isso, na verdade. Porque acaba trazendo mais segurança para os dois lados, na verdade. O publisher, ele sabe que está trabalhando com um banco que é confiável, que realmente não precisa se preocupar se o dinheiro vai chegar ou não no final do mês para pagar as contas, para pagar a operação, para continuar escalando. E para o banco também é bem importante isso, justamente para não correr tipo de problema, justamente seja com o Banco Central, seja com Receita. Para não acabar também justamente prejudicando quem trabalha com vocês, né? Então, de novo, eu posso mais agradecer hoje ter conhecido o banco de fato, você também, porque mudou. Assim, realmente, além de a gente estar recebendo mais dinheiro, na teoria agora, a gente está tranquilo, a gente não precisa se preocupar. E se a gente tem alguma dúvida, a gente só precisa mandar uma mensagem para você que você já resolve para a gente. Na hora. Algo bem importante também citar é que o Banco Rendimento ele tem uma estrutura física lá em São Paulo. Então, qualquer coisa você pode correr lá atrás da Gabi, bater na porta, chutar a porta. Meu dinheiro tá atrasado. Vai lá. Entendeu? Aí a gente já almoça. Exato. Porque a gente já trabalhou com outros parceiros que não tinha isso, não tinha uma estrutura física, então você fica meio que dependente ali de WhatsApp, e-mail, e isso dá um desespero. Eu falo muito isso para os meus clientes. Eu ando convidando muitos clientes. Quem quiser conhecer o Banco Rendimento, ele está de portas abertas para receber todos vocês. Eu convido eles para eles enxergarem a estrutura que o banco tem. A gente fez um café recentemente, convidou alguns clientes, foram em torno de 10 a 15 clientes, foram lá de uma vez. A gente fez um café da manhã lá, a gente levou eles para fazer um tour, levou a gente fica no 10º andar, eu fico no 10º. Então, a gente levou no 10º, no 16º, onde é a nossa outra. Eles viram a parte de TI, a parte de back-office, a parte de cadastro, a parte de mesa atacado, a parte comercial, o jurídico, o compliance. Eles viram tudo. Aí eles falaram, caramba, eu não tinha ideia que era grande. A gente fala, é grande, é muita gente para atender vocês. Então, assim, não é a empresa de uma pessoa só. Isso. Não é empresa de meia dúzia de pessoas. Não é a empresa que você não sabe onde fica. Exato. Tem escritório, sabe onde é. A gente atende, por exemplo, a gente tem um produto que chama Conta de Não Residente. Que é para quem não é brasileiro e precisa movimentar reais aqui no Brasil. Então, a gente tem mais de 6.000 contas abertas de estrangeiros no Banco Rendimento. Então, tem PF, tem PJ... E com isso, eles conseguem ter chave Pix, conseguem ter cartão de crédito no Brasil, fazer investimento. Tem gente que morou aqui, foi embora, mas ainda tem imóvel alugado e precisa receber esses aluguéis. Então, a gente tem esse produto dentro do banco. Aí, um dia, eu estava indo almoçar por um acaso e uma das meninas que atende o pessoal de não residente me falou assim, estava encontrando os amigos dela para ir almoçar e falou assim, eu me atrasei porque um cliente meu da Argentina
chegou aqui, que veio... Ele não me avisou nada, ele falou que estava aqui no Brasil, pegou o endereço aqui, tocou aqui, eu fui lá atender ele. Porque sabe que tá lá, entendeu? É um exemplo, se você baixar lá no banco e falar, olha, eu vou no Banco Rendimento, quero falar com a Gabi, vão de segunda, terça e quarta. Mas eu vou estar lá. Legal. Se eu não tiver, a minha equipe também vai estar lá para atender. Então, assim, a galera tá ali. Se você aparecer lá, precisar de alguma coisa, ou só passar para visitar, a gente vai estar lá, né? E isso é muito importante. Legal, legal, Gabi. Bom, pra gente encerrar aqui, o publisher que quer começar a render, começar a trazer os dólares aí pro Brasil com o Banco Rendimento, o que ele tem que fazer? Cadastro, contato com a Gabi, como que funciona? Cadastro, contato comigo, né? Vocês podem deixar meu telefone aqui na... O espaço está aberto, você colocar o arroba do banco, o seu... Tem o arroba do banco, que é o arroba rendimento. Tem o meu, que é Gabriela _ Maluso. Eu uso ele só para fins comerciais mesmo. Legal. Hoje, meu Instagram era pessoal, mudou. Porque hoje a maioria dos meus seguidores é todos os meus clientes. E todo dia vem gente me perguntando lá, né? Então... Ele virou profissional. Teve a opção. Aí, então, pode me procurar lá. Tem o nosso site, que é o cambiorendimento.com.br. Pode entrar lá e fazer o cadastro. Mas o pessoal que vem aqui da Groan, eu peço, por favor, para me avisar que fez o cadastro, para eu poder isentar a tarifa, né? Porque se não me avisar, é um serviço manual que eu tenho que fazer. Perfeito. Bom, pessoal, se ficou mais alguma dúvida aqui que porventura não tenha sido tirado durante o podcast, coloque nos comentários aqui embaixo. Não deixa de seguir a Grow1. E é isso aí. Gabi, obrigado pela tua presença, mais uma vez pela tua visita. Obrigado, Dani. Eu que agradeço. Pessoal que nos acompanhou até aqui. Forte abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.